Esse vai ser um vídeo difícil de fazer. Essa semana eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Uma pessoa muito próxima. E isso, bom, vocês já sabem, vocês já me conhecem. Eu agora comecei a mostrar mais um pouco desse meu lado de overthink, sabe? De pensar demais. Sempre fui uma pessoa que pensei muito. E sempre gostei de me expressar, principalmente. Só que eu ultimamente, nos últimos anos, não tava fazendo isso, sabe? Me expressar, mostrar esse meu lado, comunicar, sabe? Esse meu lado. E agora eu tô fazendo isso aqui no YouTube. Tô gostando muito, então eu vou agradecer tu que tá vendo esse vídeo aqui, vocês que estão acompanhando os últimos vídeos. É bem legal ter pessoas que gostam dessas mensagens que eu passo. Mas essa semana eu perdi uma pessoa muito especial. E eu comecei a pensar, né? O que eu tava pensando? Comecei a pensar em várias coisas. Comecei a pensar que tudo acontece por um motivo. Nessas horas a gente tem que acreditar nisso, né? Nessas horas do luto. Eu tive uma semana em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo no domingo e fui embora no sábado. Isso aconteceu no meio da semana, recebi essa notícia no meio da semana. E eu acho que foi o primeiro momento da minha vida que eu consegui cumprir tudo que eu tinha que cumprir, mesmo com alguma coisa muito ruim acontecendo, enquanto outras coisas boas estavam acontecendo. Até tive uma conversa com um amigo que parece que o diabo ele nos tenta nessa hora, né? Parece que no momento que acontece algo, sabe que vai ser decisório na nossa vida, positivamente. Vem e acontece uma coisa dessas, não sei. Eu gosto de acreditar que são testes, né? Minha natureza de ser humano me diz isso, que eu tenho que acreditar que é um teste. Um teste pra ver se eu sou digno, talvez merecedor de alguma coisa maior no futuro. Mas aí tive a minha semana em São Paulo, consegui fazer tudo que eu precisava fazer. Me saí muito bem, me surpreendi. E desde o início que eu tive a notícia ruim, eu decidi pra mim, eu internalizei de uma forma realmente muito internalizada que eu ia deixar pra sentir tudo que eu tinha pra sentir quando eu chegasse no Rio Grande do Sul de novo. Cheguei hoje no Rio Grande do Sul e, como todo luto, né, como toda notícia ruim desse tipo, a gente desaba. E eu cheguei aqui no meu apartamento. Meu filho não tá aqui, né? Esse final de semana é Dia das Mães. Cheguei no meu apartamento e comecei a desabar. Chorei bastante. Fiquei muito triste e consegui sentir o que eu precisava sentir. Só que no meio de toda essa coisa, eu senti algo diferente dessa vez. Eu já perdi pessoas da minha família. Eu já perdi o meu avô. Inclusive, consideravelmente, foi algo recente, né? Só que dessa vez eu senti uma coisa de uma injustiça, sabe? Eu senti injustiça. Eu senti que foi algo injusto. Principalmente porque a pessoa que eu perdi era uma pessoa muito nova. Era uma pessoa muito nova. Acho que isso ajudou também, influenciou. Mas eu ver pessoas que eu amo nessa situação, por não terem uma estrutura, por não terem uma rede de apoio, por não terem talvez uma parte financeira que suavizasse as coisas do dia a dia, me fez pensar muito nisso, nessa questão da injustiça e de como a gente vive e como pessoas que deveriam ter o mínimo, sabe, de estrutura quando acontece alguma coisa, não tem. Isso é
é inaceitável, sabe? É inaceitável uma pessoa passar por coisas ruins e não ter ajuda talvez de órgãos governamentais, não ter ajuda de, sei lá, eu me senti que eu não conseguia ajudar, muito por causa da parte financeira. Eu também estava lá em São Paulo, mas eu queria ajudar à distância, e isso é horrível sentir isso, perder uma pessoa e ainda, sabe, toda essa coisa, todo esse mix de emoções. A natureza das coisas é que uma coisa ela é como é. Então, por exemplo, a natureza do cachorro é latir. O cachorro é como é, ele vai latir. A natureza do gato é miar. O gato é como é, ele vai miar. Ele vai, sei lá, sempre cair de pé, talvez. Vai soltar pelo. A natureza da árvore é criar raízes, balançar, fazer fotossíntese. Então a natureza das coisas é elas serem como elas são. As coisas são como elas são. E nós, seres humanos, a gente tem uma estrutura. Então a gente também é como a gente é. Só que quando a gente começa a pensar em estrutura, na nossa natureza, como as coisas funcionam e como elas são, se a gente pensar como é a estrutura do nosso cérebro, a gente vai perceber que o nosso cérebro, eles são feitos de ligações, né? Que são as sinapses. Então, são tudo conexões neurais que vão se conectando no nosso cérebro. E essa é a nossa natureza. Fazer essas conexões e expandir elas ao longo da vida e estar sempre conectando as coisas. Isso nada mais é que a vida, né? Só que essas sinapses na nossa cabeça, elas vão se expandir para vários caminhos. Vários caminhos, e muitas vezes caminhos que a gente não quer. Porque a gente tem pensamentos que muitas vezes a gente não quer ter. E é aí que a gente tem que perceber. E é aí que a gente tem que ser diferente se a gente realmente quer alguma coisa. O humano, ele tá sempre criando coisas para fazer que ele não quer fazer. Isso é um fato. A gente, nossa cabeça, a gente desde lá dos primórdios, a gente cria problemas. E isso foi um mecanismo nosso pra gente se desenvolver ao longo do tempo. Porque se a gente não criasse problema, a gente não tinha o que resolver. Se a gente não resolvesse as coisas, a gente estagnava e não evoluía como ser humano. O meu problema agora é, sei lá, meu problema é que eu não consigo ir a tal lugar, então eu vou trabalhar e vou ter um carro. Depois disso, meu problema é que eu não tenho que ter mais dinheiro para pagar a gasolina. Então, tá entendendo o que eu quero dizer? A gente vai sempre criando mais e mais problemas para resolver, e isso, como humanidade, faz a gente evoluir. Mas a gente tem que ter muito cuidado nisso, ainda mais nos dias atuais que tem tanta informação. Eu acho que esse excesso de informação vai nos deixando muito confuso e sem uma visão clara de onde a gente realmente tem que chegar, sabe? Não é mais como antigamente, que a gente não tinha toda essa influência do ambiente. O ambiente sempre influenciou, mas hoje em dia a gente tem a maior questão de influência aqui na nossa mão e que a gente não tem controle. É um algoritmo que nos influencia. É um algoritmo que muitas vezes coloca ideias na nossa cabeça que não vem me dizer aqui que tu consegue controlar, porque talvez o teu consciente saiba, mas o teu inconsciente não. E a gente é guiado pelo nosso inconsciente. E a gente não tem jeito, a gente não consegue parar de criar mais e mais problemas. A gente vai sempre estar expandindo as nossas sinapses. E isso que faz parte da nossa estrutura. Estrutura, natureza. Essa é a nossa natureza, a nossa estrutura. Fazer isso. Dia após dia. Faz parte da nossa natureza e não tem como a gente ir contra isso. Leonardo, mas então o que tu está me dizendo é que
a gente não tem controle sobre a gente. Basicamente sim, mas a gente tem uma escolha, e essa escolha faz total diferença na hora que a gente quer algo, porque no final tudo se resume a gente mirar em algo maior, sabe? A gente ter clareza do que a gente quer em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente tem clareza do que a gente quer, aí entra o autoconhecimento, né? Quando a gente tem clareza do que a gente quer em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que só saber onde a gente quer chegar. A gente tem que mirar e é isso, sabe? Decidir que vai ser isso. Porque o resto, eu acredito muito que o resto ele vai sendo feito automático dia após dia. Porque a nossa cabeça daí vai organizar pra gente fazer coisas que façam sentido com aquilo que a gente quer. Só que o maior problema é esse, o maior problema é que as pessoas não se conhecem. Eu falo por mim também, eu não me conheço tão bem assim, agora que eu tô entrando nesse momento de me conhecer melhor e tudo mais. Agora não, na verdade, eu comecei com isso uns 17 anos de idade, mais ou menos. Mas ainda assim é muito recente, tenho 23 anos de idade hoje. E daí a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente quer e a gente, sabe, só vai indo. Então o ponto da virada de chave na nossa vida é a gente saber o que a gente quer. Porque daí fica tudo mais fácil. Não fica mais fácil, mas fica menos difícil. Acho que colocar dessa forma é mais interessante. Mira reto e vai. Abaixa a cabeça e vai naquilo que tu acredita. E nesse caminho de mirar reto, a tua, sei lá, sinapse mestre, tô inventando termos aqui, mas é como eu enxergo as coisas. Nesse teu caminho de mirar reto e ir, tu não vai ter como controlar essas outras sinapses alunas, sinapse mestre, sinapses alunas, de tipo, elas se criarem no meio do caminho, sabe? Não vai, vão se criar sinapses outras que a gente não quer, coisas que a gente não quer no meio desse caminho. É a nossa natureza humana, foi o que eu acabei de falar pra vocês. Mas se a gente tiver muito bem internalizado o que a gente quer, a gente chega lá. Tá entendendo o que eu quero dizer? Entender as coisas é muito importante. Entender como as coisas funcionam é muito importante pra gente entender o que a gente realmente quer e ter um propósito de vida. Porque no final tudo se resume ao nosso propósito. Um ser humano sem propósito é um ser humano que não sabe o que ele está fazendo na Terra. E é muito triste a gente não saber o que a gente está fazendo na Terra, o que a gente realmente quer. E o teu propósito não precisa, sei lá, ser fundar uma ONG, tá ligado? O teu propósito não precisa ser ajudar cachorros de rua. Se for isso, vai ser muito lindo. Mas só de tu ter um propósito, é isso, sabe? Se teu propósito for viajar, viver e aproveitar o teu momento na Terra viajando e conhecendo lugares, tá ligado? É isso. A gente tem que parar com essa coisa do julgamento. O nosso tempo na Terra é muito curto pra gente ficar perdendo tempo julgando as outras pessoas pelo que elas querem. Então, a mensagem que eu quero passar hoje é justamente essa. Saibam o que vocês querem nessa vida. Saibam o que vocês querem nessa vida. Nesse momento triste, nesse momento difícil que eu tô passando agora, eu tava pensando sobre tudo isso, o que eu realmente quero na minha vida, porque eu senti que era muito grande a injustiça que a minha família passou agora e eu não poder ajudar da forma que eu queria. Senti que era muito grande a injustiça, e eu internalizei agora dentro de mim que, cara, é isso. Meu propósito agora vai ser proporcionar pra minha família algo bom para eles nunca mais passarem por esse tipo de coisa, para eles nunca mais passarem por esse tipo de situação, e os filhos dos filhos e os netos também não passarem mais por isso. Eu vou ajudar da minha forma, eu vou ajudar como eu posso. E essa vai ser uma das minhas missões da minha vida, um dos meus propósitos. E na nossa vida a gente tem várias áreas, né? A gente tem a área de relacionamento, a área de carreira, a área de criatividade,
artística, sei lá. Tem várias áreas. Eu até tenho anotado aqui, que eu tava escrevendo. Até tenho anotado, ó. Áreas da nossa vida. Peraí, um minutinho. Áreas da nossa vida. Saúde e bem-estar. Carreira e propósito. Financeiro, relacionamentos, crescimento pessoal, estilo de vida, espiritualidade e valores e criatividade e expressão. Essas são todas as nossas áreas da nossa vida que a gente tem que ter clareza do que a gente quer. E eu não tô falando pra ti, tipo, pegar cada área e nomear uma coisa, sabe? Ah, não, fazer R$1 milhão. É mais profundo. A linha de raciocínio é muito mais profunda que essa. Então, pensar em cada uma dessas coisas pra gente, quando chegar no final da nossa vida, a gente, sabe, pensar, pô, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Porque se tem uma coisa também que eu considero muito triste, é isso. É a gente chegar no nosso final da nossa vida com arrependimento. Com tipo, pô, eu deveria ter feito tal coisa, sabe? Isso também é muito triste. Eu até anotei aqui também quais que são os meus o que eu quero, né, em cada área da minha vida. E aqui, né, que eu tinha falado, eu vou falar só dessa daqui, que é carreira e propósito. Então, carreira e propósito, a minha meta que eu coloquei pra mim é impacto positivo muito mais forte do que impacto negativo na vida das pessoas. Conquistar um espaço de valor e relevância na vida das pessoas. Então, ajudar tanto a minha família a não passar por esse tipo de coisa, quanto ajudar outras famílias, se eu conseguir, outras pessoas que realmente querem atingir esse nível de consciência e ter uma vida plena. Eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, era basicamente isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Esse é um ponto de vista meu que eu queria compartilhar com vocês, de algumas reflexões que eu fui refletindo ao longo do dia de hoje sobre o que aconteceu. Essa é a minha maneira, sabe? Eu acho que essa foi a minha maneira hoje de conseguir sentir o luto, me expressar aqui, me abrir aqui um pouco com a câmera, comunicar um pouco e ocupar minha cabeça também gravando, que eu gosto muito de gravar. Faço isso desde os 10 anos de idade. Então essa foi a minha forma de lidar com o luto hoje. Não sei como é que vai ser o dia de amanhã, não sei como é que vai ser depois de amanhã. Mas a única coisa que não tem solução na vida é a morte. Então é foda. Mas é isso, pessoal. Obrigado por terem acompanhado aí. Próximo domingo tem vídeo novo. Se inscreve no canal caso vocês não sejam inscritos. Deixem um comentário aqui, deixem um like se vocês acharam que essa mensagem foi interessante de alguma forma para vocês. E eu vou ficando por aqui. Beleza? Um beijão para todos vocês.